Primeira questão. Assinale a alternativa correta em relação à menoridade. Colegas, antes de mais nada, apenas para eu apresentar um pouquinho da matéria para vocês de direito penal, nós temos que saber, colegas, que o direito penal trabalha basicamente com crimes e com contravenções. Para a prova de vocês, o mais importante, obviamente, é a gente conhecer o crime, a estrutura do crime, causas de exclusão dessa estrutura do crime. O mais importante é a gente conhecer as questões referentes ao crime, um pouquinho menos com relação às contravenções. Esse crime, colegas, quando a gente trata de crime, nós estamos falando de um fato. O crime é um fato que ocorre no mundo concreto e que encontra respaldo em lei como crime, seja no Código Penal, seja em lei penal especial. Esse fato, colegas, para que seja criminoso, tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. Tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. Aqui, meus amigos, eu estou utilizando a teoria tripartida ou tripartite de crime. A teoria que vai dizer que o crime tem 3 elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Agora, o que eu quero mostrar para vocês com essa questão número 1 é que, ao que parece, a banca FEPESE não utiliza a teoria tripartida de crime. Ao que parece, a banca FEPESE utiliza a teoria bipartida de crime. Aquela que vai dizer que crime só tem 2 elementos: tipicidade e ilicitude. Ao que tudo indica, é isso. Desses elementos, colegas, que fazem parte, então, da teoria geral do delito, o mais importante que a gente tem que saber são as causas de exclusão, tanto da tipicidade, quanto da ilicitude e quanto da culpabilidade. Bom, a primeira questão da banca FEPESE diz respeito à menoridade, colegas. A menoridade é analisada na culpabilidade, mais especificamente na imputabilidade. Percebam que a culpabilidade tem outros 3 subelementos, tem 3 vertentes: imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, a pergunta é sobre menoridade, nós estamos em culpabilidade, estamos em imputabilidade. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. É causa que exclui o crime. Bom, meus amigos, se a FEPESE utilizasse a teoria tripartida, eu ia dizer para vocês que sim, essa assertiva está correta. A menoridade é uma causa que exclui o crime. Os menores, colegas, os menores de 18 anos, adolescentes e também crianças, não praticam crime. Eles praticam ato infracional. A violação à norma penal, quando feita por uma criança ou por um adolescente, não é chamada de crime, mas sim de ato infracional, sujeita às disposições lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, colegas, criança e adolescente não praticam crimes, praticam ato infracional. Olha só o que o Código Penal fala com relação à menoridade. Olha só o Código Penal fala com relação à menoridade. Isso, colegas, está aqui no artigo 27 do Código Penal. Está no artigo 27 do Código Penal. Deixa eu abrir o Código Penal. Função F11, aqui, Código Penal. Agora sim, estava no CPP, agora sim abrimos o CP. Artigo 27 do Código Penal é o artigo que vai tratar a respeito da menoridade. Olha só o que vai estar dizendo aqui o artigo 27 do Código Penal, colegas. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Cuidado, pessoal, o próprio Código Penal está dizendo menor de 18 anos é penalmente inimputável. Não se aplica ao menor de 18 anos a disposição do Código Penal. Nós vamos aplicar as disposições do ECA, lá da legislação específica, que é essa legislação especial a que se refere o artigo 27. Bom, se o menor de 18 anos não pratica crime, eu poderia afirmar para vocês que o menor de 18 anos, com isso que a menoridade é uma causa de exclusão do crime. Se o menor de 18 anos não pratica crime, ora, a menoridade é uma causa de exclusão do crime. Tudo bem. Eu disse para vocês, se a banca FEPESE realmente utilizasse a teoria tripartida, essa afirmativa estaria correta. Colegas, menoridade é analisada dentro da imputabilidade. Dentro da imputabilidade. Então, olha só. Estava dizendo, os menores de 18 anos são inimputáveis. Se são inimputáveis, colegas, eles não têm imputabilidade.
Se não tem imputabilidade, não tem culpabilidade. E se não tem culpabilidade, a gente não tem o próprio crime. É importante que nós saibamos, quando nós começamos o estudo do direito penal, que se a gente excluir qualquer um desses elementos ou desses subelementos, nós excluiremos o próprio crime. A exclusão de qualquer um desses elementos exclui o próprio crime. Se nós estamos excluindo a imputabilidade, nós estamos excluindo a própria culpabilidade e o próprio crime. Então, colegas, se nós utilizássemos, se a FEPESE utilizasse a teoria tripartida de crime, a assertiva A estaria correta. É causa de diminuição de pena, letra B. Não, não é uma causa de diminuição de pena a menoridade. É causa que exclui a culpabilidade. Colegas, eu acabei de dizer para vocês. Quando nós falamos de menoridade, a gente fala de imputabilidade. O próprio Código Penal fala, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Inimputáveis, ou seja, não tem imputabilidade. Então, quando nós tratamos de menoridade, nós tratamos de um menor, nós tratamos de uma pessoa que não tem imputabilidade. Se essa pessoa não tem imputabilidade, ela não é culpável. Então, nós podemos afirmar que sim, que a menoridade exclui a imputabilidade e que, portanto, exclui a culpabilidade. Então, a letra C, colegas, está correta. Está correta, a menoridade exclui a imputabilidade e, portanto, exclui sim a culpabilidade. Agora, cuidado. A banca FEPESE considerou como correta apenas a assertiva C, obviamente. E essa questão não foi anulada, colegas. Então, nós podemos dizer com isso que a banca FEPESE acredita que a menoridade exclui somente a culpabilidade, mas não exclui o crime. Se excluísse o crime também, a letra A também estaria correta. Portanto, meus amigos, cuidado. Para a banca FEPESE, culpabilidade não faz parte do conceito analítico de crime. Para a banca FEPESE, o conceito analítico de crime é bipartido. Só é formado por fato típico e ilícito. Culpabilidade está fora. Percebam, a pergunta então, como resposta correta, dá a letra C. A menoridade exclui a imputabilidade, que exclui a culpabilidade. Mas não exclui o crime para a banca FEPESE, que ao que tudo indica, ao que parece, adota a teoria bipartida de crime. Diz que crime somente é composto por tipicidade e ilicitude. Beleza? Colegas, essa é uma posição minoritária na doutrina e na jurisprudência brasileiras. No Brasil, majoritariamente, nós dizemos que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Mas a banca FEPESE adota uma teoria, pelo menos adotou nesse concurso, uma teoria que é minoritária, a teoria bipartida. Para a banca FEPESE, mais uma vez, menoridade, então, exclui a culpabilidade e não exclui o crime. Por quê? Porque para a banca FEPESE, culpabilidade não faz parte do conceito de crime. Culpabilidade é um elemento externo ao crime. Seria um pressuposto para a aplicação de pena. Bom, permite a aplicação da atenuante da menoridade? Não é essa a resposta correta, já vimos, colegas. E permite imediatamente a liberdade mediante fiança? Também não tem absolutamente nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Vamos lá. Colegas, próxima questão. Assinale a alternativa correta em relação à legítima defesa. Colegas, vamos dar uma olhada no que o Código Penal fala com relação à legítima defesa. A legítima defesa, meus amigos, está previsto aqui no artigo 25 do Código Penal. E ali está falando o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outrem. Colegas, legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude. A legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude, assim como o estado de necessidade, o exercício regular de direito e também o estrito cumprimento do dever legal. Então nós estamos falando de uma causa de exclusão da ilicitude. Bom, vimos então aqui que a legítima defesa exige então que o sujeito, usando moderadamente dos meios necessários, esteja repelindo uma injusta agressão. Vamos voltar para a questão aqui. Olha só o que vai estar dizendo na nossa questão. Vai estar dizendo exatamente o seguinte. Assinale a alternativa correta em relação à legítima defesa exige o uso moderado dos meios. Colegas, correto. Acabamos de ver. O artigo 25 é expresso nesse sentido. Exige o uso moderado dos meios.
O sujeito não pode utilizar a legítima defesa de forma exagerada. O excesso, colegas, é punível, seja ele doloso ou culposo. Então a legítima defesa tem que ser no máximo utilizada para que se faça aquela injusta agressão cessar, mas não que a partir do momento que se cessou a agressão se comece a agredir outrem. Não, legítima defesa é para fazer uma injusta agressão cessar de forma moderada, com utilização dos meios necessários, sem qualquer tipo de excesso. O excesso faz com que o agente responda, seja ele culposo ou seja ele doloso. Então sim, exige o uso moderado dos meios. Não admite o seu uso para direito de terceiro. Colegas, admite sim. A legítima defesa, também o artigo 25 vai nesse sentido, pode ser utilizado tanto para defender o direito do próprio agente quanto de terceiro, sem problema nenhum. Pode ser usado como forma de repulsa a ato sofrido no passado. Não, colegas. O artigo 25 fala que, percebam, essa injusta agressão, olha aqui, ó, tem que ser atual ou iminente. Atual ou iminente. Então não pode ser uma agressão passada. Não pode ser uma agressão passada. Pode ser utilizada contra servidor público no exercício legal da função. Colegas, eu falei para vocês, legítima defesa serve para repelir uma injusta agressão. O servidor público, no exercício legal da função, não pratica uma injusta agressão. Pode até praticar uma agressão, mas é justa. A assertiva está dizendo exercício legal da função é uma agressão justa. Então não pode ser utilizada a legítima defesa contra uma agressão justa. Eventual excesso na sua utilização não poderá ser reprovado. Isso está errado, colegas. Olha só. Olha o que vai dizer aqui o artigo 23, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, incluindo a legítima defesa, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, cuidado. O sujeito pode até estar inicialmente agindo em legítima defesa, mas se ele se exceder, aí ele vai ser responsabilizado criminalmente. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, na nossa próxima questão. Esta aqui. Vamos dar uma olhadinha na próxima questão. Esta aqui. Legítima defesa. Repetindo a questão. Agora sim. Vamos lá. Aqui. Em matéria de direito penal, ocorre crime doloso quando? Colegas, para a prova de vocês. Lá nos elementos subjetivos do crime, lá na conduta do agente, a gente vai analisar se o agente agiu dolosamente ou culposamente. Tá? Em direito penal não se admite responsabilidade objetiva. No direito penal, para que alguém seja responsabilizado, essa pessoa tem que agir no mínimo com culpa. Tem que agir com dolo ou com culpa. Nós temos que provar isso. O que é o dolo, basicamente falando? O dolo direto, que é o mais conhecido. É quando o sujeito age de forma intencional, querendo produzir o resultado criminoso. O Código Penal também trata do dolo eventual, que é aquele que ocorre quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado. E o Código Penal também fala do crime culposo, da culpa, que é quando o sujeito dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou por imperícia. Mas aqui então, nós estamos falando de crime doloso. Então olha só, ocorre crime doloso quando? Então eu falei para vocês, o Código Penal trata do dolo ou quando o sujeito tem intenção ou quando ele assume o risco. Vamos dar uma olhada. Quando o agente está embriagado, não tem nada a ver embriaguez com crime doloso. Quando for impossível consumar o crime. Isso aqui, colegas, é um outro instituto, é crime impossível. Quando o agente atua sob o domínio de forte emoção, não tem absolutamente nada a ver também com dolo. Quando o resultado é decorrente de imperícia, não, colegas, cuidado. A imperícia tem a ver com culpa, com crime culposo e não doloso, tá? Quando o agente assumiu o risco de produzir o ato, exatamente. Olha só o que vai dizer o Código Penal. Olha só o que vai dizer o Código Penal. Com relação ao crime doloso, colegas. Artigo 18, inciso 1º. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado, ou então está ali, ó, quando ele assumiu o risco de produzi-lo. É o chamado dolo eventual. Então está correto, colegas. A nossa questão, número 3 para nós aqui, número 49 da prova, a resposta correta é letra E.
É crime doloso quando a gente assume o risco de produzir o resultado. É uma das formas de dolo eventual. Não se esqueçam que tem outra forma. Dolo direto, que é a primeira parte do artigo, do inciso 1º do artigo 18, quando o agente quis o resultado. No caso aqui, a questão tratou do dolo eventual. Tratou do dolo eventual. Próxima questão, colegas. Assinale a alternativa correta acerca do cumprimento de pena no estrangeiro. Meus amigos, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. No edital da Polícia Civil, não consta essa matéria de forma expressa. Não consta essa matéria de forma expressa, tá? Mas, vamos dar uma olhadinha nessa questão de qualquer maneira. É possível que, eventualmente, a banca talvez trate de cumprimento de pena no estrangeiro como princípio, o princípio da detração penal. Enfim, mas expressamente isso não está no edital. Vamos ver o que o Código Penal fala sobre o cumprimento da pena no estrangeiro. Então percebam, um sujeito praticou um crime e está cumprindo a pena no estrangeiro, fora do Brasil. É nesse contexto que nós estamos. Olha só o Código Penal vai falar. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Então, cuidado. Se nós temos um crime, colegas, nós temos um crime, e este crime foi punido tanto no Brasil quanto no estrangeiro, é possível que isso ocorra pelas normas de direito penal, que o sujeito praticando um crime seja punido tanto no Brasil quanto no estrangeiro. Então, se essa pessoa for punida tanto no Brasil quanto no estrangeiro pelo mesmo crime, se as penas forem distintas, por exemplo, num país, lá no estrangeiro, é aplicada a pena de multa, só de multa, ou uma pena restritiva de direito. E aqui no Brasil é aplicada uma pena privativa de liberdade, uma pena de prisão. Por exemplo, então nós temos uma pena de multa no estrangeiro e de prisão no Brasil, são penas distintas. Quando isso ocorre, colegas, o artigo 8º fala que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime quando forem distintas. Agora, muito cuidado com isso. Quando a pena for a mesma, ou seja, digamos que o sujeito tenha recebido uma pena de prisão no estrangeiro e de prisão no Brasil, a chamada pena privativa de liberdade. Nesse caso, colegas, nós temos o chamado instituto da detração penal. Detração penal. Por exemplo, digamos que o sujeito recebeu uma pena no estrangeiro de 5 anos e lá cumpriu os 5 anos de prisão. Aqui no Brasil recebeu uma pena de 10 anos. Colegas, a pena cumprida no estrangeiro deve ser computada na pena que ele tem que cumprir no Brasil. Isso é detração. Nós temos que incluir o período já cumprido. Se ele já cumpriu 5 anos no estrangeiro e a pena aplicada no Brasil foi de 10, aqui no Brasil ele vai cumprir só os 5 anos restantes. Tá? Este é o princípio da detração penal. Bom, vamos voltar para a questão. Assinale a alternativa correta, então, com relação ao cumprimento da pena no estrangeiro. Será convertida em pena restritiva de direitos. Nós vimos o artigo não fala absolutamente nada disso. Deverá ser atenuada a pena imposta no Brasil quando for pelo mesmo crime. Colegas, é o seguinte, vamos para a próxima questão, para a próxima assertiva. Não poderá ser computado no Brasil em função da sua soberania. Ao contrário, acabei de falar para vocês, quando a pena é idêntica, ela é computada na pena brasileira. O direito penal é internacional. Próxima assertiva, letra D. Considerando-se sempre automaticamente atenuado seu cumprimento no Brasil. Não, colegas, cuidado. A assertiva fala, considerando-se sempre automaticamente. Muito cuidado, né, meus amigos? Quando a prova fala sempre, nunca, essas generalizações em prova de concurso costumam estar erradas. Então, não é sempre que nós vamos considerar automaticamente atenuado o cumprimento no Brasil, só quando for pelo mesmo crime e quando as penas forem distintas. Não se esqueçam disso. Então está errada a letra D. Letra E. Deverá submeter o agente a novo julgamento quando verificada a ocorrência do mesmo crime. Colegas, acabamos de ver o artigo. O artigo não fala isso. Então, olha só. Aqui, colegas, a resposta correta é a letra B. Letra B de bola, de Brasil. Deverá ser atenuada a pena imposta no Brasil quando for pelo mesmo crime. Aqui, colegas, é uma questão que está incompleta. Não é sempre que vai ter atenuação. A atenuação da pena só ocorre quando forem distintas. Porque não se esqueçam, quando forem iguais, não vai acontecer uma atenuação. Vai acontecer a detração.
Nós vamos computar a pena cumprida no estrangeiro, a pena aplicada aqui no Brasil. Então, cuidado. O sujeito, pelo mesmo crime, foi condenado tanto no Brasil quanto no estrangeiro. Se as penas forem idênticas, ocorre a detração. Nós vamos diminuir a pena. Nós vamos verificar quanto que ele já cumpriu no estrangeiro, reduzida a pena aplicada no Brasil. Agora, se as penas forem distintas, vai ter uma mera atenuação, colegas. Atenuante em direito penal, colegas, é uma causa que vai originar uma redução da pena. O juiz, meus amigos, quando aplica a pena em direito penal, passa pela dosimetria. Ele passa por 3 fases. E na segunda fase, ele analisa as atenuantes. Se as penas forem distintas, então, no Brasil e no estrangeiro, lá na segunda fase da dosimetria, ele aplica essa atenuante. Uma atenuante aqui inominada, porque não tem nome no Código Penal específico para ela. Então, letra B é a menos errada. Está incompleta, mas é a menos errada. Deverá ser atenuada a pena imposta no Brasil quando for pelo mesmo crime? Deverá. Mas estaria mais correto se tivesse uma vírgula e tivesse dito assim, quando as penas forem distintas. Tá bom? Mas então, letra B, a menos errada. Vamos ver. Colegas, a nossa próxima questão, tá, ela vai estar falando sobre crimes cometidos no estrangeiro. Mais uma vez, meus amigos, este conteúdo não está previsto expressamente no edital da Polícia Civil. Não está. Mas, nosso objetivo é resolver essa prova, vamos dar uma olhadinha nessa questão. Quando nós temos, colegas, então, um crime cometido no estrangeiro, nós podemos ter aquilo que se chama de extraterritorialidade da lei brasileira. Nós vamos, de vez em quando, poder aplicar a lei penal brasileira a fatos ocorridos no estrangeiro. E isso, colegas, está disposto expressamente no Código Penal. Aqui, meus amigos, no artigo 7º. Aqui no artigo 7º que fala da extraterritorialidade. O artigo 7º, então, fala daquelas hipóteses em que, ainda que um fato ocorra no estrangeiro, nós vamos aplicar a lei penal brasileira a ele. Essa extraterritorialidade, colegas, pode ser condicionada ou incondicionada. Aqui no 7º, inciso 1º, no inciso 1º nós temos a extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, não precisa de qualquer condição para que seja aplicada a lei penal a esses fatos ocorridos no estrangeiro. Já no inciso 2º, colegas, nós temos então a extraterritorialidade condicionada. A lei traz algumas condições para que a lei penal brasileira seja aplicada. E nós ainda temos, colegas, no parágrafo 3º, tá? No parágrafo 3º, nós ainda temos então a extraterritorialidade hipercondicionada, que traz mais condições ainda. Então não se esqueçam. Inciso 1º, extraterritorialidade incondicionada. Tá bom? Inciso 2º, em combinação, colegas, com o parágrafo 2º, tá? Extraterritorialidade condicionada. E no parágrafo 3º, extraterritorialidade hipercondicionada. Bom, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que a questão está falando. Vamos ver o que a questão está falando. De acordo com o Código Penal, os crimes cometidos no estrangeiro ficam submetidos à lei brasileira quando? Bom, colegas, é o seguinte, essa questão é uma questão complicada, ela é uma questão que gerou discussão na época que foi aplicada e eu, por exemplo, tenho lá minhas discordâncias com o gabarito. De pronto, colegas, eu vou dizer para vocês que a questão deu como correta a letra E, tá? A letra E. Então, de acordo com essa questão, ficam submetidos à lei brasileira os crimes cometidos no estrangeiro quando praticados, olha só o que diz a letra E, contra quem está a serviço da administração pública. Essa é a questão correta. Mas olha só, vem aqui comigo, vê se é isso que o Código Penal diz. Colegas, artigo 7º, inciso 1º, letra C, a linha C. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, olha ali, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, ou seja, por quem está a serviço da administração pública. Percebam, não fala contra quem está a serviço da administração pública. Não. Então a letra E, colegas, na minha opinião, não seria mais correta, tá? Não seria mais correta. Bom, por que eu digo isso para vocês? Dá uma olhadinha no que diz aqui a letra A.
De acordo com o Código Penal, os crimes cometidos no estrangeiro ficam submetidos à lei brasileira quando? Praticados contra brasileiro. Colegas, olha só o que diz o parágrafo 3º do artigo 7º. Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Parágrafo 3º, olha aqui. Crime cometido, olha aqui, ó. Crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Colegas, crime então praticado contra brasileiro. Nós temos possibilidade então de aplicação da lei penal brasileira a um crime ocorrido no estrangeiro quando for praticado contra brasileiro. Temos, desde que preenchidas outras condições. Nós temos. E é isso que vai estar dizendo a assertiva. A assertiva diz: ficam então sujeitos à lei penal brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados contra brasileiro. Nós vimos o parágrafo 3º do artigo 7º, traz essa possibilidade de que um crime praticado contra brasileiro no estrangeiro fique sujeito à lei penal brasileira. Bom, mas, como eu disse para vocês, a questão deu como correta a letra E. A letra E, na minha opinião, não está correta, tá? Praticados contra quem está a serviço da administração pública, não é isso que a lei fala. A lei fala praticado contra a administração pública por quem está a serviço da administração pública. Não é o que está na letra E. Mas, enfim, é o que nós temos. A banca FEPESE, aqui, na minha opinião, se passou, tá? Bom, praticado no exercício da função, previsto no Código Penal brasileiro, ou praticado contra qualquer agente público, colegas, não tem previsão lá no artigo 7º. Na minha opinião, colegas, a assertiva menos errada é a letra A. É a letra A. Mostrei para vocês, tem previsão lá no parágrafo 3º, em que pese esteja de forma incompleta aqui. Mas para mim está menos errado do que a letra E. A letra E, na minha opinião, está completamente errado, não é o que diz a lei. Tá? Não é o que diz a lei. Próxima questão. Agora, nós já entramos aqui na parte especial do Código Penal. Olha ali o que vai estar dizendo o Código Penal, a questão. De acordo com o Código Penal, que crime comete aquele que se opõe ou presta auxílio mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato legal? Bom, colegas, vamos lá. Eu vou tratar de cada um deles rapidamente, os que estão aqui dispostos, e no final eu dou a resposta para vocês. Letra A, peculato. Colegas, peculato, lá do artigo 312 do Código Penal, não é a resposta correta. Peculato pratica aquele funcionário público que se apropria de um bem público ou particular, que tem a posse em razão do cargo, ou que desvia em proveito próprio alheio, ou ainda que subtrai este bem, ainda que não tenha a posse dele, o peculato furto, ou que concorre culposamente para o crime de outrem, ou que fica com o dinheiro ou utilidade que recebeu por erro de outrem. Essas são as formas de peculato. Basicamente, então, é como se fosse um furto ou uma apropriação indébita praticada por um funcionário público. Não tem nada a ver com essa oposição violenta a um ato praticado por um funcionário público. Desacato. Muito cuidado, colegas. O que é desacato? Desacato é uma ofensa a um funcionário público. É um xingamento a um funcionário público, no exercício da função ou em razão dela. Então, não existe violência ou ameaça no desacato, de forma alguma, é um mero xingamento. Concussão. Colegas, concussão também não tem nada a ver. A concussão aqui diz respeito ao funcionário público que exige uma quantia indevida, né, para alguém para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, o funcionário público aqui exige uma propina, por exemplo. Não confundam concussão com corrupção passiva. Na concussão, ele exige a propina. Na concussão, ele exige. Na corrupção passiva, ele solicita. Então, cuidado que nós temos diferença. Assim como na corrupção passiva, além do verbo solicitar, nós temos receber ou aceitar a promessa. Mas então, cuidado. Na concussão, ele exige. Na corrupção passiva, ele solicita a propina. Resistência. Essa é a resposta correta. Colegas, o particular que se opõe mediante violência ou ameaça a um funcionário público competente para executar um ato legal, pratica o crime de resistência. E a letra E, desobediência. Cuidado, meus amigos. Não confundamos desobediência com resistência. Na desobediência, não tem violência, não tem ameaça. O sujeito simplesmente desobedece. Por exemplo, um policial manda uma pessoa ficar parada, ela anda.
o policial manda a pessoa andar, ela fica parada. Mas perceba, não tem nada de violência, não tem nada de ameaça. Falou violência ou ameaça, para se opor a um ato legal de um funcionário público, o ato tem que ser legal, nós estamos falando de resistência. Falou de xingamento, só xingamento, estamos falando de desacato. Então, letra D, resposta correta. Bom, analise o caso abaixo em relação à lei penal no tempo. Meus amigos, lei penal no tempo não tem previsão no edital da Polícia Civil. Mas cuidado, essa questão é importante porque talvez ela tenha alguma repercussão num conteúdo que nós temos lá no nosso edital. Olha o que vai estar dizendo aqui. Determinado agente comete um crime e é condenado a uma certa pena. Após algum tempo, uma nova lei deixa de considerar a conduta praticada por aquele agente como criminosa. Então olha só, olha o que vai estar dizendo a questão. O agente praticou um crime e recebeu uma pena. Depois de um tempo, vem uma lei que diz que aquela conduta que ele praticou e que ele foi punido por ela não é mais crime. Colegas, isto tem um nome. Isto tem um nome. Em direito penal, isso se chama, colegas, isso se chama, olha só, abolitio criminis. Abolitio criminis. Em direito penal, quando surge uma lei que deixa de considerar criminosa uma conduta, ocorre a chamada abolitio criminis. A abolitio criminis, colegas, é uma causa de extinção da punibilidade, prevista lá no artigo 107, inciso 1º do Código Penal. E aqui é por isso que eu chamo a atenção de vocês com relação a essa questão. Causa de extinção da punibilidade pode cair na tua prova da Polícia Civil, porque punibilidade é um conteúdo da tua prova. Então, cuidado, abolitio criminis é uma causa de extinção da punibilidade. Bom, colegas, quando acontece isso, quando uma pessoa foi condenada, está cumprindo uma pena, por exemplo, por um crime, e surge uma lei que deixa de considerar aquela conduta como criminosa, o sujeito tem que ser posto em liberdade imediatamente. Colegas, ninguém vai poder ser punido por um fato que lei posterior deixa de considerar crime. Aqui nós estamos diante da chamada retroatividade benéfica da lei penal. Chamo também atenção para isso, porque cai princípios na tua prova. E um dos princípios do direito penal é a irretroatividade maléfica. O que é retroatividade da lei penal? É aplicar a lei penal a um fato que aconteceu antes da sua vigência. Isso só pode acontecer se essa lei for benéfica para o agente. Tá? Que é o caso aqui, é uma lei que está deixando de considerar criminosa. Então essa lei pode ser aplicada de forma retroativa, porque ela é benéfica. Bom, quais os desdobramentos de tal acontecimento da abolitio criminis? Vamos lá. O agente será colocado em liberdade. É isso aí, colegas. Letra A já é a correta. É isso, o agente vai ser colocado em liberdade. Falei para vocês, ele não pode ser punido por um fato que a lei posterior deixa de considerar aquela conduta como criminosa. Haverá uma extinção da punibilidade. Vamos dar uma olhadinha nas outras. O condenado deverá ser julgado novamente, não precisa de novo julgamento. Letra C. Deverá ser apurada a conduta do agente para verificar se não é caso de outra infração penal. Olha, colegas, eu vou dizer para vocês o seguinte, essa questão não está de todo errado, tá? Eventualmente, ele poderia ter praticado um outro crime com aquela conduta. Mas enfim, a banca FEPESE optou pela letra A, que realmente é a mais correta. É a mais correta. Tá? Vamos ficar com esse entendimento, que acontecendo abolitio criminis, ou seja, uma lei que deixa de considerar criminosa uma conduta, o sujeito tem que ser posto em liberdade. Tá? A lei não será aplicada aos casos julgados antes da sua vigência. Ao contrário, ela vai ser aplicada. Ela vai retroagir, porque ela é benéfica. O condenado terá sua pena reduzida pela metade. Não, a pena vai ser extinta. A pena vai ser extinta, tá bom? Então aqui letra A correta. Vamos lá. Qual crime pratica o servidor público que solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem? Bom, amigos, eu tratei desse crime com vocês agora há pouco. Esse é o delito da corrupção passiva, tá? Já digo de cara, a resposta correta então é a letra C. Corrupção passiva. Vamos dar uma olhada nas outras questões. Peculato. Já falamos sobre ele. Não é isso. Corrupção ativa. Colegas,
Corrupção ativa é praticada pelo agente que oferece ou promete essa vantagem indevida para o funcionário público. Tá? Advocacia administrativa, não tem nada a ver. A advocacia administrativa é praticada por aquele agente que vai patrocinar interesse privado perante a administração pública. Por exemplo, para ajudar alguém. Tá? E abuso de autoridade. Não, colegas. Abuso de autoridade, que está previsto lá na Lei 4898, ele não diz respeito a esse recebimento de vantagem indevida. O abuso de autoridade pode ser praticado de várias formas. Lá da Lei 4898, que não cai na tua prova. Mas uma das formas não é, certamente, o recebimento de vantagem indevida. Tá bom? Então, o sujeito que solicita vantagem indevida pratica corrupção passiva. Cuidado, se ele exigisse a vantagem indevida, seria concussão. Cai muito essa diferença entre corrupção passiva e concussão. Tá? E com isso, a gente termina a prova de direito penal. A prova de direito penal era isso. Vamos dar uma olhadinha agora na prova de processo penal. Na prova de processo penal da Banca FEPESE. Beleza? Então, terminamos o direito penal. Colegas, prova relativamente tranquila. Em que pese ali aquela questão sobre a extraterritorialidade, que, na minha opinião, o gabarito deveria ser outro, ou a questão deveria ser anulada no mínimo, a prova foi relativamente tranquila. Tá? Quando as bancas não inventam moda, a prova fica tranquila de ser feita. Tá? Nós esperamos que isso não ocorra, que a FEPESE não invente moda com a prova da Polícia Civil. Faça o básico, faça o tranquilo, faça o que tem previsão em lei e ponto. Ninguém está pedindo mais do que isso. Tá? Vamos lá. Processo penal agora. A primeira questão é sobre inquérito policial. Colegas, não se esqueçam, né? O inquérito policial, que é muito importante para a tua prova. Afinal de contas, escrivão, é o senhor escrivão que vai praticar os atos procedimentais do inquérito policial. Né? Agente de polícia é o senhor que vai auxiliar a autoridade policial, mediante investigação, a concluir o inquérito policial. Tá? Então, o que é o inquérito policial? É um procedimento de natureza jurídico-administrativa que visa a apurar as circunstâncias de um fato aparentemente criminoso. Ou seja, nós vamos descobrir se aquele fato, primeiro, é crime ou não é, e se nós descobrimos que é crime, nós vamos tentar descobrir com o inquérito policial as circunstâncias daquele crime e quem foi que praticou aquele crime. Tá? Bom, mas está tratando do inquérito policial, olha ali, ó, de acordo com o Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Bom, falou de ação pública. Colegas, essa é uma outra matéria. Ação penal. Não se esqueçam, meus amigos, que aqui no Brasil, a ação penal pode ser pública ou privada. E a ação penal pública, que é aquela movida pelo Ministério Público, a ação penal pública pode ser condicionada ou incondicionada. Condicionada ou incondicionada. Tá? Já a ação penal privada pode ser uma ação penal privada personalíssima, exclusiva ou subsidiária. Não se esqueçam desta divisão de ação penal. Ação penal privada, que é aquela movida pelo querelante. Tá? Pelo querelante, o próprio ofendido. Beleza? Bom, mas está falando então de ação pública. Ação pública. Colegas, como é que o inquérito policial pode ser iniciado no caso de ação pública? Olha só o que vai estar dizendo aqui o artigo 5º do Código Penal, do Código de Processo Penal. Olha só o que vai estar dizendo o artigo 5º do CPP. Então, olha ali, ó. Artigo 5º do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, ou ainda mediante requisição da autoridade judiciária, do juiz, ou do Ministério Público, no caso do promotor de justiça, ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, olha só, colegas. No caso de inquérito policial, para apurar crime de ação pública, ele pode ser iniciado de todas as formas. Pode ser iniciado de ofício pelo delegado de polícia, sem qualquer provocação. Pode ser iniciado por requisição do juiz, por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido. Tá? Vamos dar uma olhadinha então na questão. Então olha ali.
De acordo com o Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado. De ofício pela autoridade policial? Sim. Mediante requisição da autoridade judiciária? Também. Mediante requisição do Ministério Público? Também. E a requerimento do ofendido? Também. Então, colegas, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Isso é letra E. Letra E. Tá? 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Ainda sobre o inquérito policial, a respeito do arquivamento. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês e vocês têm que levar isso para a prova. O delegado de polícia não pode mandar arquivar autos de inquérito policial. O inquérito policial não pode ser arquivado pelo delegado de polícia. Quem determina arquivamento de inquérito policial é o juiz. É o juiz, tá? Então, pode vir o que quiser na tua prova. Se tiver mencionando que o delegado de polícia pode ou que vai arquivar inquérito policial, a questão está errada. O delegado de polícia não pode arquivar inquérito policial, tá? Ainda que, por exemplo, ele chegue lá no final do inquérito e veja que não houve crime algum, não interessa. Ele não vai arquivar. Ele vai encaminhar os autos do inquérito ao Poder Judiciário para análise do Ministério Público, tá? Bom, então olha ali, ó. Letra A, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Correto, colegas. A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito policial. Artigo 17 do CPP. Vamos ver o resto aqui. A vítima de crime de ação penal pública poderá requerer o arquivamento do processo, devendo a autoridade policial decidir sobre o pedido. Não, não pode. Não, isso não existe. A vítima até pode requerer o arquivamento, mas a autoridade policial não vai decidir sobre o pedido de arquivar ou não, porque ele não pode arquivar, tá? Após a autorização do Ministério Público, a autoridade policial poderá determinar arquivamento. Não, diz que não pode, o delegado de polícia não pode mandar arquivar, nem com a autorização do Ministério Público, tá? Antes de determinar o arquivamento do inquérito policial, a autoridade policial deverá pedir autorização do chefe de polícia. Não. Aqui está dizendo então que o delegado de polícia pode arquivar e está errado. Reparado o dano pelo ofensor, poderá a autoridade policial determinar o arquivamento do inquérito. Não pode. Colegas, gravem isso que tu resolve qualquer questão. Delegado de polícia não pode mandar arquivar autos de inquérito policial. Próxima questão. Ainda de acordo com o inquérito policial. Percebam então que cai bastante aqui o inquérito policial, tá? Na prova da FEPES. E é um conteúdo, se caiu bastante na prova de agente penitenciário, imagina na prova de escrivão e agente da Polícia Civil. Vai despencar a questão sobre inquérito. E isso aqui, colegas, que está perguntando agora, é sobre o prazo para a conclusão do inquérito policial de acordo com o CPP. Isso está lá no artigo 10 do CPP. E isso tem que estar decorado para a prova. Colegas, o inquérito policial tem que ser concluído no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso, ou no prazo de 30 dias prorrogáveis, se o indiciado estiver solto. Então, 10 dias se estiver preso, 30 dias prorrogáveis se estiver solto. Isso, colegas, vai estar dizendo na letra D. Olha ali, ó. 30 dias prorrogáveis quando o indiciado estiver solto, beleza. Ou 10 dias quando o indiciado estiver preso. É isso aí. Isso vai estar lá no artigo 10 do CPP. 10 dias preso, 30 dias solto, prorrogáveis. Tem que saber o prazo de conclusão do inquérito policial. Não tenho dúvida nenhuma disso, para a tua prova vai ser fundamental, tá? Ainda de acordo com o CPP, o que ocorre caso seja constatada a morte do acusado durante o processo? Questão interessante. Colegas, por que é tão interessante? Porque a morte do acusado durante o processo acarreta a extinção da punibilidade. Lembra que eu te disse que a abolitio criminis é uma causa de extinção da punibilidade? Pois é, a morte do acusado também é uma causa de extinção da punibilidade. Está prevista lá no artigo 107 do Código Penal. Sugiro a leitura do artigo 107 do Código Penal. Tá? É muito importante saber as causas de extinção da punibilidade, já que na tua prova pode cair punibilidade. Tá? Bom, então, colegas, se o sujeito está sendo processado criminalmente pela prática de um crime e ele morre durante o processo, o juiz vai declarar extinta a punibilidade. É isso que vai acontecer. Vai ser apresentada o quê? Cuidado, né? A certidão de óbito ao Poder Judiciário, o juiz vai abrir vista ao Ministério Público e o Ministério Público vai opinar, vai sugerir
a decretação de extinção da punibilidade e o juiz vai declarar extinta a punibilidade. Tá? Então, ocorreu a morte do acusado, apresenta-se para o juiz a certidão de óbito, ele abre vista, ele mostra isso para o Ministério Público, o Ministério Público, diante disso, sugere e opina pela declaração da extinção de punibilidade e o juiz profere lá a sentença declarando extinta a punibilidade do agente. Vamos lá? É exatamente, colegas, o que vai estar dizendo, vamos ver. O juiz, à vista da certidão de óbito, converterá imediatamente o feito em perdas e danos. Não, não é isso. Até para os colegas terem ideia, tá? Isso está lá no artigo 62 do CPP. O juiz, à vista da certidão de óbito, determinar o arquivamento do processo. Colegas, o arquivamento do processo vai ser uma consequência da extinção da punibilidade, tá? Mas o que o juiz determina não é o arquivamento em si, é a extinção da punibilidade. O juiz, à vista da certidão de óbito, depois de ouvido o Ministério Público, julgará em procedimento sumaríssimo o processo. Não, colegas, isso é um absurdo, não tem nada a ver. O juiz, à vista da certidão de óbito, intimará o ofendido que poderá requerer o prosseguimento do feito contra os sucessores do morto. Não, né, meus amigos? Cuidado. Em processo penal, em direito penal, o sujeito que pode ser responsabilizado criminalmente é quem praticou a infração penal. Não se esqueçam que a pena no processo penal ela é intransferível. Tá? Ela não pode transcender da pessoa do condenado, da pessoa que praticou o crime. É o princípio da intranscendência das penas. Tem previsão lá no artigo 5º da Constituição, é um direito fundamental. Então tu não pode, como por exemplo uma obrigação de reparar o dano, aplicar essa pena para um sucessor até o limite do valor do patrimônio transferido na herança. Não, direito penal, só quem pode ser punido é quem praticou o crime. Tá? Então, não pode prosseguir o processo contra o sucessor do morto. E letra E só pode ser a correta. O juiz, somente à vista da certidão de óbito, depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. É isso mesmo. Foi exatamente o que eu disse para vocês antes. Está lá no artigo 62 do CPP. Bom, de acordo com o Código de Processo Penal, para que o laudo pericial tenha validade como prova lícita, é necessário. Isso é muito importante, colegas. Isso é muito importante. Laudo pericial. Exame de corpo de delito no processo penal, lá do artigo 159. Então, cuidado. A matéria agora é provas no processo penal. Exame de corpo de delito e perícias em geral. Colegas, o exame de corpo de delito, tá, vai ser realizado por um perito, inclusive vai ter concurso agora final de semana para perito do IGP, tá? Desejo sorte aos colegas que também estão se preparando para esse concurso, que vão fazer essa prova no domingo agora, salvo engano. Desejo sorte a todos, tá? Isso é muito importante para a tua prova, se não cair essa questão aqui, olha, tem que cair essa questão aqui, tá? Esse tipo de questão tem que ser perguntado na tua prova. O laudo pericial é feito por um perito. Esse perito, então, colegas, é alguém que passou, obviamente, no concurso para perito, tá? E que tem curso superior, é portador de diploma de curso superior. Essa é a regra geral. Laudo pericial feito por um perito com curso superior. Bom, mas cuidado, o parágrafo 1º do artigo 159, até a título de curiosidade para vocês, diz que, na falta do perito oficial, um perito concursado pelo Estado, colegas, o exame vai ser realizado por 2 pessoas idôneas. Vai ser realizado por 2 pessoas idôneas, também com curso superior, preferencialmente na área da perícia. Tá? Então, cuidado. Regra geral, perícia é feita por um perito oficial concursado com curso superior. Na falta do perito oficial, por 2 pessoas idôneas com curso superior, preferencialmente na área da perícia. Tá? Aí, nesse caso, da falta do perito oficial. Bom, vamos voltar para a questão e vamos ver o que ela está dizendo. Então, de acordo com o Código de Processo Penal, para que o laudo pericial tenha validade como prova lícita, é necessário ter sido realizado por servidor público designado pela autoridade judiciária. Não, colegas, não é isso que diz o artigo 59. Ter sido realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Exatamente isso, é a dicção literal do artigo 159 do CPP. É necessário que a autoridade policial tenha ratificado, né, confirmado após ter sido lavrado pelo perito oficial. Não, colegas, não tem nada a ver. De maneira alguma, o delegado de polícia precisa ratificar o laudo pericial. São funções completamente autônomas e independentes, a do perito e do delegado de polícia. Tá?
É necessário que a prova tenha sido requerida pela parte ofendida ou pelo Ministério Público? De maneira alguma, colegas. O laudo pericial pode ter sido determinado de ofício pelo juiz, pode ter sido requerido pelo próprio acusado, pode ter sido requisitado pela autoridade policial, não tem nada disso de só poder ser pedido pelo Ministério Público ou pelo ofendido. Que o indiciado tenha participado do exame da perícia. Não, colegas, não é obrigatória a participação do indiciado no exame, no laudo pericial, de maneira alguma, tá? De maneira alguma. Então, a resposta correta é a letra B de bola, ter sido realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, com aquela ressalva do parágrafo 1º, do 159, né? Que vai dizer que na falta de perito oficial, pode ser feito por 2 pessoas idôneas com curso superior, preferencialmente na área da perícia. Próxima questão, e salvo engano, colega, salvo engano, essa aqui até acho que é a última. Bom, assinale a alternativa correta de acordo com o CPP. Vamos lá. Toda pessoa poderá ser testemunha. Toda pessoa poderá ser testemunha. Olha só o que o CPP, colegas, fala sobre testemunha. Ainda a matéria de provas, hein? Provas no processo penal. Olha que a FEPES, então, gosta de inquérito policial e gosta de prova, hein? Gosta de prova. Olha só o que vai estar dizendo, colegas, aqui, o artigo 202. Colegas, toda pessoa poderá ser testemunha. É exatamente o que está escrito no artigo 202, é o que está na questão. Questão literal. Então essa é a resposta. Eu só peço atenção para os colegas e sugiro a leitura, tá? Das exceções. Por exemplo, do artigo 206, que trata das pessoas que podem se eximir da obrigação de depor, tá? E do artigo 207, das pessoas que são proibidas de depor, tá? Tem exceções, mas o artigo 202 fala isso, toda pessoa poderá ser testemunha, é exatamente o que diz ali a questão, então já de cara, essa é a resposta correta, a letra A. Próxima questão. O silêncio do acusado importará a sua confissão. Cuidado, meus amigos, cuidado. É um direito do acusado, do réu, do investigado, do indiciado, enfim, seja na fase policial, seja na fase judicial, permanecer em silêncio. É um direito dele. E esse direito, cuidado, não vai importar em confissão. A chamada confissão ficta não existe no processo penal brasileiro. Tampouco, colegas, cuidado, o silêncio não pode ser interpretado em prejuízo do réu. E é por isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o artigo 198 do CPP. Olha que interessante o artigo 198 do CPP. O silêncio do acusado não importará confissão, tá? Não existe confissão ficta. Mas olha ali o que diz, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Colegas, cuidado. Esta segunda parte, a partir do mas aqui, então, ó, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz, essa segunda parte não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Está na lei, está na lei. Se te perguntarem na prova de acordo com o Código de Processo Penal, ok. A literalidade da lei do artigo 198 diz isso. Mas é importante que nós saibamos. Este silêncio não pode constituir elemento para a formação do convencimento do juiz, porque o silêncio é um direito do réu. Ele não pode nem ser interpretado de forma prejudicial ao réu e nem vai importar a confissão. Essa segunda parte não foi recepcionada, em que pese esteja na lei. Tá? Então o silêncio do acusado importará a sua confissão, acabamos de ver que não. Que bom que a FEPES não colocou o resto, colegas. Percebam, parece que realmente perceberam que essa segunda parte não foi recepcionada pela Constituição e já nem colocaram. O interrogatório do acusado será presidido pelo Ministério Público. Não, colegas, o interrogatório é presidido pelo juiz. Tá? O juiz que preside a audiência, as oitivas de uma audiência. Uma vez apresentado o laudo pericial, né, a autoridade judiciária fica adstrita ao seu conteúdo. Colegas, isso está errado. Olha só o que diz o artigo 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo em todo em parte. Então não é porque o laudo pericial diz uma coisa que o juiz tem que seguir aquilo que o laudo pericial diz. Ele pode decidir
de forma contrária ao laudo pericial. Basta que ele fundamente a decisão, que ele motive a decisão, tá? Então ele não fica adstrito, não fica vinculado ao laudo pericial. A autoridade judicial deverá preferir o interrogatório por meio de videoconferência, sempre que a medida se mostrar mais econômica ao processo. Colegas, cuidado. Videoconferência é exceção. Olha aqui o artigo 185, parágrafo 2º. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu por sistema de videoconferência. Então, excepcionalmente, e só nos casos previstos expressamente nos incisos 1º, 2º e 3º aqui do parágrafo 2º do artigo 185. Então, videoconferência é exceção. A regra é que o interrogatório seja realizado com a presença física do interrogado. Então aqui, colegas, a resposta correta é a letra A.